Os concursos públicos estão voltando, as provas vão voltar a ser realizadas agora. Eu não estou falando de novos editais sendo publicados, apesar de que isso já está acontecendo, mas eu estou falando daquelas provas que foram suspensas e a gente não sabe se vão acontecer ou não. Uma delas, uma prova grande, foi remarcada na semana passada e aí surge a questão: passou? Está voltando? Passou a pandemia ou não precisa passar a pandemia para voltar a falar de concurso? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Na semana passada, o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de escrivão foi remarcado. Essa foi uma das primeiras provas suspensas por causa da pandemia, da quarentena, essa coisa toda. Isso aconteceu em março e a prova foi suspensa 2 ou 3 dias antes do dia da prova mesmo. O concurso foi suspenso nessa época. Muita gente já tinha se deslocado, já tinha vindo para Brasília para fazer a prova e tudo mais, e a prova foi suspensa. Essa prova foi remarcada agora. Ela foi remarcada para o dia 17 de outubro, um dia antes da prova de agente também da PCDF, da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, o escrivão vai ser no sábado e agente no domingo. Claro, eles tentaram fazer isso para facilitar um pouco a vida do candidato, com essa questão de deslocamento e tudo mais, porque a maioria das pessoas tenta os dois cargos. Dificilmente alguém quer só um deles, a não ser que seja para agente, e eu não quero ser agente e tal, mas enfim. Essas provas estão marcadas para os dias 17 e 18 de outubro, mas a pandemia não passou, a quarentena está ali flexibilizada, sim ou não. E aí, essa prova vai acontecer mesmo? Será que os concursos vão voltar a ser marcados? Será que as provas que estão previstas para outubro, novembro, dezembro vão acontecer? Neste canal aqui, alguns meses atrás, eu falei, eu acho que as provas só voltam no ano que vem, porque não vai ter controle de pandemia ou de quarentena até o ano que vem. Talvez eu esteja certo em parte, talvez eu esteja errado em parte. Eu ainda acredito, e todo mundo acredita, que a pandemia e a quarentena não estarão sob controle até o ano que vem. Vacina, aquela coisa toda, número de mortes irrisório, isso tudo não deve acontecer até o ano que vem. Mas o que a gente está vendo é uma anestesia da população. Já não está incomodando tanto, já não está amedrontando tanto a população essa questão da pandemia. As pessoas estão voltando a sair de casa, os comércios estão abrindo, as aulas estão voltando em alguns lugares e as pessoas estão retomando a vida ali aos poucos, mesmo sem uma finalização da pandemia, sem um controle da pandemia. Simplesmente as pessoas deixaram de ficar com medo do que está acontecendo. E eu não estou julgando se está certo ou errado, se o comércio tem que abrir ou não abrir, aquela coisa toda. O que eu estou dizendo é, nesse cenário, com a opinião pública favorável à volta à normalidade, não tem por que não acontecer uma prova de concurso. Os principais obstáculos aí seriam de ordem financeira. Por exemplo, as bancas organizadoras dos concursos vão ter que gastar mais dinheiro para alugar mais salas. Se você antes tinha 40 pessoas numa sala para fazer uma prova, agora você vai poder ter 10, 15 pessoas bem espalhadas na sala. Então você tem que pegar uma quantidade maior de salas, né? As bancas alugam salas de escolas, de faculdades para realizar as provas. Então, a banca tem que levar em consideração isso aí, tem que levar em consideração uma série de regras de distanciamento social para serem adotadas durante a prova. Mas foi a banca que remarcou a prova. E essa remarcação é uma coisa séria. A gente está falando de pessoas comprando passagens, de alugando, reservando hotel, e a própria banca está também fazendo um contrato de aluguel dessas salas. Então é uma coisa séria. É uma coisa que tem que ter sido muito bem pensada pela banca organizadora, certamente ela em contato com o governo ou de acordo com a legislação atual, e por isso eu acredito, hoje aqui, final de agosto, que essas provas de outubro não devem mais ser suspensas ou adiadas. Eu acho, se eu tiver que chutar, que essas provas vão ocorrer nos dias 17 e 18 de outubro, como está previsto até agora, por conta disso tudo. É uma coisa muito séria. Claro, existe sempre a possibilidade do judiciário intervir e suspender, alguém entrar com uma liminar contra essa coisa toda. Quando eu estudei para concurso em direito constitucional, eu li uma coisa sobre separação dos poderes. Isso não tem funcionado na prática, especialmente aqui no Distrito Federal. O judiciário intervém nas ações do governo muitas vezes. Ah, Diogo, mas está certo, as pessoas ainda estão morrendo, não sei o quê. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de separação dos poderes. Quem governa
é o governo, é o poder executivo, é o governador, no caso do Distrito Federal. E o judiciário ele tem que somente ver se as coisas estão sendo feitas de acordo com a lei. Se não existe lei dizendo que não pode reabrir o comércio, então pode reabrir o comércio. E o judiciário não deveria se meter nesse tipo de discussão. Quem governa é o governo. Mas enfim, a prova está marcada, é uma decisão séria, tem implicações financeiras, tem implicações na vida do candidato. E eu acho que, especialmente essa banca, o CESP, Sebrasp, é uma banca bastante grande, bastante séria, e eu vejo como pouco provável que eles tenham marcado essa prova sem ter uma segurança muito grande de que ela vá acontecer. Portanto, a gente vai ter uma prova grande, apesar de ser uma prova do Distrito Federal, ela atrai pessoas do Brasil inteiro, a gente está falando de dezenas de milhares de pessoas se deslocando, então é uma prova grande que vai mobilizar candidatos do Brasil inteiro e certamente outras bancas e outros órgãos com editais publicados, suspensos ou aquela coisa toda estarão observando o que vai acontecer nessa prova aí, se ela vai de fato acontecer, quais vão ser as ações tomadas e como que isso vai repercutir. E aí sim, talvez a gente tenha uma retomada dos concursos, das provas, pelo menos, cujos editais já foram publicados. A gente deve ter uma retomada disso ainda neste ano. Vejo que encontrei. A Siri resolveu participar desse vídeo aqui. Obrigado, Siri. Tchau. Então, provavelmente, está todo mundo de olho. E hoje, se eu tiver que chutar, eu diria que a gente vai sim ter uma retomada de concursos ainda em 2020. Os editais que já foram publicados devem ter as provas ocorrendo e aqueles que não foram publicados ainda provavelmente vão se acelerar em publicar os editais, porque com o edital publicado aí fica aquela coisa, opa, já foi publicado, vamos ter que fazer essa prova. E nessa crise financeira e orçamentária total, é pouco provável que os órgãos queiram vacilar e deixar de abrir um concurso, deixar de publicar um edital. Então, se você está se preparando, já começa a pensar que a prova está vindo e que você não pode perder tempo, mas não pode vacilar, porque o dia vai chegar. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e diga aqui nos comentários se você acha que essa prova vai acontecer ou não. Não diga se você acha que o governo está fazendo isso, aquilo, não sei o quê. Vamos conversar de concurso. Você acha que essa prova vai acontecer ou não e o que você está fazendo para se preparar com relação a essa data. Um grande abraço e até a próxima.